em nome de Deus. Amados, que vocês tenham um bom dia, que o Espírito Santo comece a ministrar no seu coração nesta manhã, que o Senhor possa falar fortemente com você nesta manhã. Amados, nós temos que parar de ficar reparando nas informações ruins, temos que parar de ficar olhando para as coisas ruins que estão acontecendo na nossa volta e focar nos mínimos detalhes que Deus está trabalhando. Deus tem um propósito em tudo, até na folha do galho da árvore que cai no chão há um propósito. O vento, tudo que Deus criou tem o início e o fim. Tudo que Deus criou tem um propósito aqui na terra. Nada do que Deus criou foi em vão. É por isso que Deus trabalha nos pequenos detalhes. Preste atenção nos pequenos detalhes e você vai ver o quanto Deus tem cuidado de você, o quanto Deus tem cuidado da sua família, o quanto Deus tem cuidado de você mesmo em meio a essa crise, a essa tempestade, a esse momento que estamos vivendo. Deus está no controle de tudo, meu amado. Deus está no controle de tudo. Não perca sua fé, não perca sua esperança no Senhor, porque é Ele quem governa todo este universo. Amém? E amados, é sobre isso que eu quero falar com você nesta manhã. É sobre propósito. Qual é o seu propósito? Qual é o seu propósito na sua vida aqui na terra? Qual é o seu propósito? E eu separei 3 pontos aqui, falando em relação ao nosso propósito aqui na terra e o nosso propósito com o Senhor. E o primeiro ponto aqui é uma pergunta para você mesmo. Aonde está o seu coração? Aonde está o seu coração hoje? Vamos abrir lá no livro de Mateus, capítulo 6, versículo 19. Mateus, capítulo 6, versículo 19, que diz assim a palavra de Deus: Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo consomem, e onde os ladrões minam e roubam. Mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. Que ensinamento o Senhor Jesus nos trouxe através dessa palavra. Mas Jesus está falando aqui a respeito de onde você tem depositado o seu coração, onde você tem colocado o seu coração. Onde está o seu coração hoje? O seu coração está depositado aqui na terra ou está depositado no Senhor? Amados, não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem consomem. O que é ajuntar tesouros na terra? É você construir toda a sua vida, é você entregar totalmente o seu coração aqui na terra. É entregar totalmente a sua vida aqui na terra, na vida de homens. É você entregar totalmente a sua vida nos bens materiais. Assim como Jesus está nos dizendo aqui que não devemos ajuntar tesouros na terra, porque aqui a traça e a ferrugem tudo consome. É onde tudo vai passar, é tudo passageiro. Tudo que temos aqui na terra, amados, vai ficar. A única coisa que vamos levar para o céu é a nossa família. A única coisa que vamos levar para o céu são vidas, são almas, é os nossos amigos. É a única coisa que vamos levar para o céu. Lá em Eclesiastes, diz assim, no livro de Eclesiastes diz assim, que tudo aqui na terra, mas tudo que temos, tudo é vaidade e aflição de espírito. O que quer dizer isso? Que tudo é vaidade e aflição de espírito? Porque todo o material que nós temos só nos leva, mas a viver uma vida ansiosa, só nos leva a viver uma vida
preocupada. Nossa, eu preciso ter minha casa própria logo. Nossa, eu preciso ter o meu carro. Nossa, eu preciso imobiliar minha casa. Tudo isso é vaidade, tudo isso é aflição de espírito. O que significa isso, amado? Significa que o nosso coração está depositado nos materiais, que o nosso coração está depositado na vida de homens, que o nosso coração está aqui na terra. Por isso Jesus pergunta aqui no final, por isso que Jesus diz aqui no final, onde estiver o vosso tesouro, aí estará também o vosso coração. E aí? O seu tesouro está aqui na terra? Você está construindo a sua vida totalmente aqui na terra? Ou você também está construindo a sua vida nos céus, que é com o Senhor? Amados, não é errado nós planejarmos, não é errado nós construirmos a nossa vida aqui na terra. O que o ser humano tem falhado muito é ter entregado a sua vida, é ter entregado o seu coração aos materiais e às coisas deste mundo. É isso que nós temos errado. Então eu te pergunto, aonde está o seu coração hoje? Onde você tem ajuntado o seu tesouro? E Jesus diz aqui ainda, mas ajuntai tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem e onde os ladrões não minam nem roubam. Porque lá, amados, lá é o Senhor que está guardando todo o seu tesouro. É lá que está a sua verdadeira recompensa. Amados, a nossa recompensa é a coroa da vida eterna. Nada neste mundo, amados, é maior do que a coroa, maior que a recompensa que o Senhor tem para nós lá nos céus. Sim, temos que viver intensamente aqui na terra, temos que aproveitar o melhor aqui dessa terra. Mas, amados, um conselho que eu te dou: não entregue totalmente o seu coração a bens materiais, não entregue o seu coração totalmente a homens e ao seu trabalho. Não entregue, amados. Nós precisamos ter esse discernimento, nós precisamos ter esse entendimento. Porque a palavra de Deus também diz que devemos buscar a Deus em primeiro lugar, o teu reino e toda a sua justiça. O Senhor nos ensina isso, que nós devemos procurar a Ele em primeiro lugar. E aí sim, amados, todas essas coisas, o seu trabalho, os seus sonhos, os seus planejamentos, serão realizados, serão bem-sucedidos. Mas quando nós colocamos essas coisas em primeiro lugar na nossa vida, amados, tudo será perdido. Você, muitas vezes, você vai acabar perdendo tudo. Por quê? Porque você está construindo a sua vida aqui na terra. Mas quando você começa a construir a sua vida na rocha que é o Senhor Jesus Cristo, tudo que você tem será bem sucedido. O seu trabalho, o seu casamento, seus filhos, tudo, amados. Busque ao Senhor em primeiro lugar. Amém? O segundo ponto aqui, amados. O quanto você ama Jesus. Esse é forte. O quanto você ama Jesus. O quanto você está disposto a entregar a sua vida a Ele. O quanto você está disposto a viver para Ele. Vamos abrir lá no livro de João, capítulo 21. João, capítulo 21. Que nos traz ensinamento maravilhoso, amados. Jesus nos traz um ensinamento maravilhoso neste capítulo de João, capítulo 21. Amém? Diz assim a palavra de Deus. Depois disso, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos, junto ao mar de Tiberíades, e manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro, e Tomé, chamado Dídimo, e Natanael, que era de Caná, da Galileia, e os filhos de Zebedeu e outros 2 dos seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: vou pescar. Disseram-lhe eles: também vós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já amanhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: não. E ele lhes disse: lançai a rede à direita do barco e achareis. Lançaram-na, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo, a quem Jesus amava, disse a Pedro: é o Senhor.
E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se a mar. Eu quero explicar aqui porque que ele cingiu-se com a túnica, né? Porque estava nu. Tem uma explicação que diz assim: trata-se de uma roupa externa, né? A expressão estava nu neste versículo significa em trajes menores, uma espécie de tanga ou túnica leve sem mangas. Ou seja, quando ele descobriu que era o Senhor Jesus, ele sentiu que estava nu, ele sentiu envergonhado, né? E os outros, versículo 8, e os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que saltaram em terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. Disse-lhes Jesus: trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes, e sendo tantos, não se rompeu a rede. Você vê como é maravilhoso, né, amados, o poder de Deus. Com tantos peixes na rede, a rede mesmo assim não estourou. Disse-lhes Jesus: vinde, jantai, e nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: quem és tu? Porque sabiam que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão, e deu-lhe, e semelhantemente o peixe. Já era a terceira vez que Jesus manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta os meus cordeiros, ou seja, apacenta as minhas ovelhas. Tornou a dizer-lhe pela segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. E pela terceira vez, o Senhor Jesus pergunta para Pedro, e nessa terceira vez Pedro ficou chateado, amados. Simão, filho de Jonas, tu me amas? Simão entristeceu-se por lhe ter dito a terceira vez: ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: apacenta as minhas ovelhas. Maravilhoso, amados, esse ensinamento que o Senhor nos traz. Amados, Jesus, ele depois que ele foi para a cruz, né? Jesus, ele se foi, né? Ele se foi, né? Ele terminou a sua missão. E quando Jesus se foi, amados, os discípulos, eles ficaram meio que perdidos, eles ficaram meio que desorientados, eles ficaram meio chateados com isso. Mesmo eles sabendo que Jesus iria ressuscitar, que Jesus iria aparecer para eles, mesmo sabendo disso, né, os discípulos ficaram chateados. Mas qual é o ensinamento que o Senhor quer trazer para nós neste capítulo? Pedro, ele havia se esquecido do propósito que Deus tinha deixado a ele, do propósito que Jesus tinha deixado a eles de ir pregar o evangelho. Não era errado o que Pedro estava fazendo ali. Eles estavam pescando, né? Por quê? Porque era uma forma deles terem o sustento deles. Não era errado o que eles estavam fazendo. Mas eles haviam esquecido, né? Eles haviam esquecido do chamado, do propósito, da verdadeira missão que Jesus havia deixado para eles. E muitas vezes nós somos assim. Muitas vezes nós nos encontramos com Jesus, vamos com Ele até uma certa parte do caminho. E muitas vezes desistimos. Perdemos o foco, perdemos, né, o foco na missão, no chamado, no propósito que o Senhor tem para nossas vidas. Muitas vezes nos desviamos para o mau caminho. O quanto você está disposto a entregar a sua vida para Jesus? O quanto você está disposto a deixar a sua vida para viver a vida dele, para viver aquilo que Deus tem para a sua vida? O quanto você está disposto, meu amado? Jesus,
Ele te amou incondicionalmente e Ele te ama incondicionalmente. Ele entregou o seu tudo. Deus amou o mundo de tal maneira que entregou seu único filho para que morresse por toda a humanidade. Amados, olha que maravilhoso isso. Quando Deus olhou para a humanidade, o coração dele estava depositado na sua vida. O coração do Pai estava depositado na sua vida. Ele estava olhando para você. Olha como é grande o amor de Deus por nós. Deus entregou a sua melhor parte. Deus, Ele escolheu o melhor do céu para morrer por mim, para morrer por você, para nos resgatar, para que pudéssemos ter a chance de nos reconciliarmos com o Pai, para que pudéssemos ter a chance de nos relacionarmos com o Pai novamente. Olha para você ver o que é o propósito. Olha para você ver quando nós estamos focados, quando nós estamos, quando nós estamos focados no propósito. Deus, Ele estava com os olhos para você. O propósito dele, o coração do Pai estava em você. Amém, amados? Então, o segundo ponto aí, o quanto você ama Jesus, o quanto você está disposto a viver para Ele, a se entregar para Ele. Amados, Deus, Ele entregou tudo por você. E você? O quanto você vai entregar para Ele? Só 10, só 20, só 30, só 40, 50%? Dê o seu melhor a Ele. Entrega totalmente a sua vida a Ele. E você vai sofrer uma transformação sobrenatural na sua vida. Você já não será mais o mesmo. Não tem como, amados, nós encontrarmos com Jesus e permanecermos o mesmo. Não tem como. Porque eu já tive essa experiência. Eu tive um encontro verdadeiro com o Senhor Jesus. E hoje a minha vida foi transformada. Hoje eu tenho um casamento abençoado. Hoje eu tenho uma família abençoada. Hoje eu tenho um ministério abençoado. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Deus é maravilhoso e Ele quer transformar a sua vida. Terceiro e último ponto. Qual é seu alvo? Qual é seu alvo? Vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 3. Filipenses, capítulo 3, versículo 13. Filipenses capítulo 3, versículo 13, que diz assim a palavra de Deus: Irmãos, quanto a mim não julgo que o haja alcançado, mas uma coisa faço, e é que, esquecendo-me das coisas que atrás ficam, e avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus em Cristo Jesus. Isso aqui é Paulo falando, amados. Paulo, ele foi intenso. Paulo, ele colocou o seu coração no Senhor. Paulo, ele colocou o seu propósito no Senhor. Paulo se entregou por inteiro ao Senhor. Paulo, ele foi além, amados. Paulo rompeu todos os seus limites. Ele alcançou muitas e muitas vidas. Paulo, até mesmo preso na prisão, Paulo continuou pregando. Paulo continuou alcançando vidas. Porque o alvo de Paulo, amados, era Jesus. Quando o nosso alvo é Jesus, nada nos abala. Quando o nosso alvo é Jesus, nada nos impede de buscarmos ao Senhor. Quando o nosso alvo é Jesus, nenhuma tempestade, nenhuma crise vai nos abalar, vai diminuir a nossa fé. Nada, amados, vai nos parar. O seu alvo precisa ser Jesus. O seu alvo precisa ser Jesus, amados. Para que você possa alcançar o prêmio, para que você possa chegar lá no céu e dizer que eu venci, eu consegui, o prêmio que o Senhor tem preparado para mim. Amados, nós precisamos colocar Jesus no centro da nossa vida. Jesus precisa ser o nosso alvo. Jesus precisa ser o nosso alvo. Porque nós viveremos uma vida abundante, nós viveremos uma vida abençoada no Senhor. Porque quando o nosso alvo é Jesus, nós não olhamos nem para a direita e nem para a esquerda.
Nós não desviamos nem para a direita e nem para a esquerda, porque os nossos olhos estão focados no Senhor Jesus, assim como foi Paulo, assim como foi Paulo. Então, primeira pergunta, aonde está o seu coração? Está aqui na terra, está nos homens, está nos materiais ou está nos céus? Está no Senhor. O segundo, o quanto você ama Jesus, o quanto você está disposto a entregar sua vida a Ele. E o terceiro, qual é seu alvo? Qual é seu alvo? O seu alvo é um ídolo, o seu alvo é uma casa, o seu alvo é um carro, o seu alvo é qual é seu alvo? O seu alvo precisa ser Jesus, porque Ele é o tudo, porque Ele é a única coisa que nós precisamos, dependemos e necessitamos. O Senhor Jesus é o que vai completar toda a sua vida. Amém? Que o Espírito Santo possa ter falado com você, amados, através dessa palavra,